Nós, provavelmente se lembram da divisão entre concreto, abstrato, especulativo versus pragmático, ahm, positivo versus nebuloso, exato versus impreciso. Mas, sobretudo, eu penso que todos nós lembramos de uma divisão que costuma surgir na mente concreta, não só na mente concreta da nossa família próxima ou na mente concreta das pessoas que funcionam na nossa vida profissional, mas na nossa própria mente concreta, que é a pergunta: para que é que isto serve? E essa pergunta é um travesti de uma outra pergunta, que é: o que é que eu ganho com isto? E essa pergunta esconde um problema muito antigo, que é a divisão entre teoria e prática. E quando se começa a lidar com conceitos, sistemas de conceitos, moléculas culturais, quando se começa a lidar com grandes abstrações, como por exemplo modelos do ser humano, que, tal como os outros modelos, por exemplo, os modelos da astronomia e da cosmologia, são modelos. Não existem fotografias que demonstrem de uma forma final a existência do inconsciente. A psicanálise tem um estatuto muito frágil. É uma teoria. Psicanálise, como o Big Bang, são teorias. Não há dados, digamos, irredutíveis que demonstrem que essas coisas existem realmente. E os modelos que nós estamos a utilizar são, no mínimo, isso. Modelos, são abstratos. Mas quando nós lidamos com modelos e, ao mesmo tempo, mantemos as duas asas da consciência bem firmes, o coração e o sentido crítico. O coração para dizer sim e o sentido crítico para dizer não ou talvez. Quando nós lidamos com modelos do ser, modelos da realidade, modelos do triângulo terrível composto por eu, o outro e o divino, é muito importante ter presente que para um ocultista, e esta é uma expressão infeliz do princípio do século XX ou do final do século XIX, mas para um ocultista, para uma pessoa que faz um trabalho interno, a divisão entre teoria e prática não é a mesma que para, digamos, um técnico da aeronáutica ou alguém que explora a matéria. A divisão entre teoria e prática, e entre teórico e objetivo, é muito mais estranha. Quando nós começamos a aprofundar a natureza do ser humano e a nossa própria natureza, a primeira coisa que é preciso ter presente, não é a primeira, mas é uma das primeiras, parece-me, é que nós estamos a fortalecer
a relação entre os corpos superiores. Eu não sei se a expressão latina corpus ajuda. Entre os veículos, os contentores superiores da nossa essência, que mesmo nos planos superiores não se manifesta diretamente. Vocês vejam o sublime e o misterioso que é o facto de que mesmo nos planos superiores a nossa essência não se manifesta diretamente, ela manifesta-se através de 4 veículos vibratórios, 4 amplexos. O corpo causal, o corpo espiritual ou crístico, o veículo monádico e a baía de contacto com a eternidade e com o paraíso, que alguns ambientes chamam o corpo avatárico. Que no budismo se chama Sambhogakaya, Nirmanakaya, Dharmakaya, Sambhogakaya. É todo esse um veículo mais alto que, no fundo, é o veículo que dá realidade a tudo isto aqui. É esse veículo que guarda a essência de um ser e que na 9ª iniciação é negado. Quando nós negamos esse veículo, o universo deixa de existir. Para ti. É uma coisa muito séria. E claro, quando o universo deixa de existir numa consciência, como no caso da consciência de Melquisedeque, quando o universo deixa de existir numa consciência, ela está na posição exata para curar todo o universo à sua volta. É quando as coisas à nossa frente têm essa combinação de absolutamente reais e crucial, e em termos éticos serem cruciais, eu não poder virar-lhes as costas, porque a ética não o permite, e ao mesmo tempo os veículos superiores na sua tremenda vibração despiram aquilo de realidade. É quando uma coisa é crucialmente real e ao mesmo tempo totalmente fantasmagórica, isto é, totalmente irreal, que eu posso curar o mundo à minha volta. É quando há uma combinação desses 2 elementos. Muito parecido com a loucura. Parecido. E então, o que nós estamos a fazer é aprender gradualmente aprender a relacionar, a fortalecer esses veículos superiores. E na proporção em que nós fortalecemos esses veículos superiores, a realidade, o estatuto de real em relação ao mundo objetivo muda. Ele vai se tornando, como nós já vimos em alguns encontros, um símbolo do real. Ele vai se tornando, o mundo à nossa volta, um discurso do real. Um poema do real. Uma equação que aponta para a realidade. Quando os veículos superiores estão a dormir, o mundo à nossa volta é tremendamente real. Árvores, palmeiras, pessoas, dramas, processo psicológico, encontros, desencontros, bolas, dói que se farta. E também dá prazer. São 2 formas desse mundo à nossa volta nos seduzir. E essa sedução faz parte de qualquer ser humano saudável. Seduzir e deixar-se seduzir pelo mundo objetivo, pelo mundo à nossa volta. Quando os veículos superiores estão em estado de dormência, em estado latente, eles são fundamentalmente sistemas giratórios de adaptação do infinito ao mundo fenoménico, ao mundo que nós apreendemos psicologicamente, que é o mundo moral, o mundo ético, o mundo sentimental.
e de adaptação ao mundo físico que nós apreendemos através dos 5 sentidos. Esses 5 veículos dentro de nós, que têm nomes muito diferentes em várias culturas. Veículo epicinético, olha bem. Um outro nome, veículo gemátrico. Um outro nome, Merkaba. Um outro nome, corpo de luz. Outros nomes, algoides, etc. Realmente nós vamos tentar manter-nos fora da praga da tentativa de comparar constantemente sistemas, mas esses veículos são bem reais. Quando eles estão num estado de latência, num estado dormente, todo o nosso ser é comprimido dentro dos sistemas de apreensão da realidade possível. A psique, os chakras, os 5 sentidos, a mente. E como estas valências, como estes sensores estão fundamentalmente virados para o exterior numa primeira fase, o mundo à nossa volta é incrivelmente real. Digamos que o estatuto ontológico do mundo não está distribuído por mais nada. Ele apreende toda a capacidade de significação e de realidade. Então tu vais andar na rua e toda a tua capacidade de atribuir realidade está fixa e presa e captada pela troca sensorial e pelo mundo psicoemocional. E pode ser sublime. O Charlot tem momentos sublimes. Gradualmente, à proporção que esses veículos superiores começam a ganhar ímpeto, e é o caso de todas as pessoas aqui presentes, sem exceção, quando esses veículos superiores começam a ganhar ímpeto, eles fazem com que a consciência distribua a qualidade ontológica, que é simultaneamente quanta realidade conferimos às coisas, onde colocamos algo na grande pirâmide do ser e, digamos, a compreensão do que é que dá origem a quê. Ontologia tem a ver com a distribuição dos valores absolutos e puros, se vocês quiserem, peço desculpa, axiomáticos, os valores puros ao longo da grande escadaria da vida. Digamos que os dois extremos da ontologia são to be or not to be. São os grandes extremos da ontologia. Eu posso pegar numa pedra e dizer: pedra, tu és. E qual é o oposto de pedra na cabeça das pessoas? Tipo, Deus. Deus, tu não és. É uma má distribuição ontológica. Outra distribuição ontológica é: Deus, tu és. Pedra, tu não és. Outro tipo de distribuição ontológica. Realmente é um problema. Porque não é uma distribuição, não sei se me faço entender. É uma espécie de empurrar o problema todo para cima ou empurrar o problema todo para baixo. E quando nós empurramos o problema todo para cima ou o problema todo para baixo, não sei se esta expressão faz algum sentido. Quando nós andamos a radicalizar este problema ontológico, quer dizer, o que é, o que dá origem a quê e qual o lugar digno, legítimo, verdadeiro de cada coisa. Porque curar o mundo ou pôr as coisas todas no seu lugar é praticamente a mesma coisa. Quando nós radicalizamos o problema, eu tenho a impressão que isso demonstra uma evitação dupla. Por um lado, estamos a evitar a aventura psicológica do ser humano, porque não é preciso nenhuma psique para dizer que a pedra é e Deus não é, e não é preciso nenhum trabalho psicológico para dizer que Deus é e a pedra não é. Estamos a evitar o problema psicológico e depois, por outro lado, estamos também a adiar, e é aqui que eu queria chegar, a ativação dos nossos veículos superiores. Porque a consciência em nós, que opera através desses veículos superiores,
está nada interessada em problemas ontológicos, em problemas de o que é que existe ou não existe e porquê. Porque ela é o operador científico, o piloto científico da grande viagem entre todos os reinos e todos os planos. E esses veículos superiores conhecem o lugar exato de cada coisa. Eu vou repetir. Os veículos superiores conhecem o lugar exato de cada coisa. Daí a serenidade dos sábios. É como se eles tivessem um GPS de cada partícula e uma sensibilidade aguda às deslocações e aos deslocamentos das coisas em relação à sua verdadeira razão de ser. Vocês imaginam que, do ponto de vista filosófico, o lugar exato de uma coisa é a sua razão de ser. O lugar exato de uma pessoa, de um lugar, de uma espécie, de uma troca, de um campo energético, de uma vida, é a sua razão de ser. E é interessante porque se nós tentarmos apreender ou apropriar-nos das razões de ser apenas com os veículos com a mente, a maior parte das razões de ser são insuficientes, patéticas, ridículas, não nos convencem. É quando o indivíduo começa a descongestionar todo o seu ser e, por um processo que nós temos visto e que é altamente secreto e subjetivo em cada ser humano, que é a invocação involuntária ou voluntária, ou ambas, ao divino, é esse motor da união entre o céu e a terra, que cada um faz, que pode colocar essas massas de luz latente no interior do nosso ser e nos níveis superiores do nosso ser em movimento. E quando esses veículos começam a vibrar, que nós sabemos a razão de ser de uma coisa, sabemos o seu lugar, fazemos uma distribuição ontológica correta e ampla, em vez de empurrar o assunto para cima ou para baixo. Amamos cada coisa na sua razão de ser, amamos cada coisa na sua radix e simultaneamente na sua expressão. Quer dizer, somos radicais porque amamos as coisas na sua raiz e somos existenciais porque amamos as coisas no seu processo de afastar e retornar à raiz. São mesmo veículos de luz. E a luz, essa luz que primeiro vem da alma e depois vem da mônada, no mínimo, vai-se traduzindo por uma compreensão ou uma sabedoria acerca do verdadeiro lugar de cada coisa. E a relação entre o verdadeiro lugar de cada coisa e a sua cura, não sei se é preciso desenvolver isto. Tudo se cura quando cada coisa, lugar, circunstância, encontra a sua razão de ser e encontra o seu lugar no universo. Estar doente é estar perdido. Então, estes veículos superiores são estimulados, são desenvolvidos, são acelerados quando nós fazemos aquilo que um pragmático chama um trabalho abstrato ou teórico. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma visita do universo pragmático, das pessoas que são pragmáticos, etc., como a percepção pragmática deles traduz-se sempre em factos concretos, é uma decisão. É só uma decisão. Decidiu-se que os factos concretos e os resultados recebem o nome de pragmático. Ótimo, é uma decisão. Podias decidir exatamente o contrário, mas pronto.
Se tu tiveres aqui um observador pragmático, o que ele vai sentir é uma série de pessoas a fazer um trabalho teórico. Por exemplo, estamos sentados, não estamos a fazer, não estamos numa bicicleta, tirando uma ou duas exceções, mas normalmente, agora neste momento estamos sentados. Não estamos a respirar, não estamos a fazer tai chi, não estamos a distribuir sopa aos sem-abrigo. O que mais é que nós não estamos a fazer? Quantidade de coisas pragmáticas que nós não estamos a fazer. Estamos só aqui sentados. No entanto, se o campo de invocação, quer dizer, a qualidade da nossa atitude de fundo, se as interações pessoais, que é uma coisa fundamental em qualquer ambiente de aprofundamento espiritual, e se a antena em cada um de nós estiver ligada, o que é um assunto muito misterioso porque ninguém sabe onde é que fica o botão, o que acontece é que os nossos veículos superiores estão a ser dinamizados, a relação entre o inferior e o superior está a ser fortalecida, o rapport está a ser fortalecido, os feixes de luz bidirecionais entre o cérebro, quer dizer, este oceano neural, e o centro do cérebro, o farol no meio do oceano neural, que é a tua pineal, e este oceano neural e a pineal são apenas a metáfora bioquímica, quer dizer, o que a natureza conseguiu fazer, dos corpos superiores. Não havia cérebro nem pineal se não existisse um outro oceano feito de luz viva, teu. O teu é diferente do meu. Somos todos irmãos. O que se passa é que até o divino somos todos sempre diferentes. Sempre irmãos, sempre diferentes. Se não houvesse esse oceano de luz, o teu, e se não existisse uma mónada, um olho, um poder consciente absoluto no centro desse oceano, a tua mónada, não havia oceano neural nem pineal. E não havia porque a natureza tem muitos defeitos, como vocês já devem ter reparado. Mas há um defeito que ela não tem. Ela raramente faz estruturas ou cria sistemas ou cria órgãos para nada. E nós temos aqui um cérebro do qual utilizamos 8%, ou 9%, ou 10%, e que é simplesmente a topografia, uma tradução topográfica, comprimento, largura e altura, com pontinhos de luz, da nossa vida interior suprema, da nossa vida superior. Ou seja, este nosso campo neural, que me permite eu sentir a distância em relação às pessoas à minha frente, a umidade do ar, a memória e um quergilhão de outras funções, este campo neural é o oceano local que está a tentar reproduzir a minha vida superior. É uma fotografia bioquímica da minha santidade. O cérebro é uma fotografia bioquímica e neurológica da santidade de qualquer ser humano. Da santidade mesmo, não daquela coisa que nós fazemos aqui. Não, da santidade. Ou da sanidade, é a ideia é a mesma. E esse fortalecimento, que não pode ser medido, deve-se traduzir e traduz por uma maior resiliência, por uma maior tenacidade, por uma maior capacidade de reação à dor, à bússola partida, à desorientação. O que se passa
é que nós fomos, para o bem e para o mal, condicionados durante 2 décadas por aquilo que se chama o, a escolaridade obrigatória. Eu gosto muito da expressão. Além de escolaridade, é obrigatória. Ou o que as crianças hoje diriam, isto não é uma escolaridade obrigatória, é uma obrigatoriedade escolar. Então, nós fomos condicionados por essa obrigatoriedade escolar durante 20 anos e, portanto, de uma maneira geral, fomos educados, domesticados, num certo conjunto de reações. Fomos condicionados para um certo conjunto de reações, nada de novo. Peço desculpa estar aqui a dar o beabá, coisas que vocês já desmontaram há tanto tempo. Mas recapitulando, quando os veículos superiores são acelerados, quando esses campos que têm a ver com valores dentro de valores internos, que implicam constantes, como cor, os nossos veículos superiores têm informação cromática. Eles veem a realidade a partir da cor. Sentem a cor do outro ser, sentem a cor da sua psique, sentem a cor do seu desenvolvimento psicológico. Cor. Velocidade, cinético. Por isso é que se chama veículo epicinético. Velocidade vibratória. Com os nossos corpos superiores nós sentimos a velocidade da outra pessoa. A velocidade de uma palmeira. As palmeiras são muito rápidas. Por isso é que no Terra Última nós pusemos palmeiras na capa. Terra Última não é um livro inocente nem na capa. Aquela capa, assim, a palmeira era considerada a árvore do paraíso. E no mundo árabe, ainda hoje, o tamarineiro, que é uma palmeira, é considerada a representação da árvore do paraíso. Não é macieira. Esse corpo cinético e cromático sente cinética e cromaticamente o que está à nossa volta. Claro que nós não vamos ver tudo em azul ou amarelo, mas à medida que esses veículos superiores se despertam, eles informam em tempo real, de uma forma objetiva, do estado do mundo e dos outros, das espécies, das pessoas, dos atos. Nós começamos a estar cada vez mais interessados no envelope eletromagnético das coisas, no seu campo cromático, no seu campo cinético. Cinético que significa índice vibracional. Isto é, começamos a ver as coisas cada vez menos a partir de um ângulo, peço desculpa, literário, que é um ângulo com uma vasta margem de interpretação subjetiva, e começamos a entrar no mundo da superobjetividade. Eu não disse que chegámos lá, porque superobjetividade é Allah. Só Allah é superobjetivo. Durante muito tempo, nós oscilámos entre objetivo, subjetivo, e nunca conseguimos entrar nesse campo superobjetivo, que está para além desta divisão, e que é o campo dos corpos superiores. Os corpos superiores não nos dão uma informação objetiva. Para isso serve o código da estrada e o microscópio. Não nos dão uma informação objetiva, nem nos dão uma informação, e quem diz informação diz estado, subjetivo. Os corpos superiores varrem a nostalgia, secam a depressão, renovam o terreno psíquico, plantam flores desconhecidas, expandem-nos. Eles, quando são ativados, não têm nada a ver com subjetividade. Não com subjetividade no sentido clássico do termo. Eles apontam, iniciam, inauguram, implantam uma super-objetividade. Isto é, são mais objetivos do que aquilo que antigamente se chamava objetividade. Não sei se me faço entender. E, obviamente, por isso mesmo, curam as relações humanas. Um indivíduo super-objetivo, quer dizer, um indivíduo que entrou nesse mundo exato, cromático, vibracional, geométrico, ele não perde a capacidade de apreciar poesia e definitivamente não perde a capacidade de escrever poesia, se for necessário.
O que ele perde é a tendência para prolongar fatores subjetivos mais tempo do que o estritamente necessário. Ele perde... sabes, quando tu prolongas o mundo interior das emoções indefinidamente, se isso atinge um nível agudo, um dos nomes que se dá a isso é histeria. E os veículos superiores são antihistéricos. São arquitetónicos. Ainda vai havendo uma diferença entre arquitetura e histeria, não é? Como? E quando nós avançamos com o mundo objetivo em excesso e fazemos divisões no mundo objetivo em excesso, caímos no oposto da histeria, que é a esquizofrenia, que é um problema masculino. A histeria é bastante um problema feminino e a esquizofrenia é bastante um problema masculino. E os corpos superiores cortam com a esquizofrenia. Schizos e histeros desaparecem do nosso esquema. Tu vais te tornando exato. E é incrível que seja tão poucas vezes referida a relação entre exatidão, Cristo, iniciação e amor. Não há amor sem exatidão. A mãe, ligada a Sri Aurobindo, dizia muitas vezes: vocês desculpem-me, mas a mais leve mentira desloca-nos do eixo universal. Por isso é que ninguém pode pertencer à nossa sociedade e ser um indivíduo saudável psicologicamente. A nossa sociedade é uma sociedade de acolhimento, perpetuação de pessoas em desequilíbrio. Kitty? E manutenção e perpetuação. Desculpa? Já não me lembro. Eu lembro-me do quem tem um olho em terra de cegos é rei. Mais ou menos isso, não é? E quem tem 2 olhos em terra de cegos é louco. Não é? Quem tem um olho é rei. Quem tem os 2 olhos abertos é logo expulso, imediatamente. Por isso é que as pessoas em terra de cegos furam um olho, que é para ficarem só com um, para ver se conseguem ser reis. E esse furar um olho e ficar só com um é que é a tal mentira. E é muito interessante porque... sabes, nós viemos de um mundo apreciativo. Vocês já repararam como nós fomos educados para apreciar, para elogiar, para devocionar, para ficar devotos? Nós vimos de um mundo que está constantemente a oscilar entre o encantatório e o desencanto, entre o encanto e o desencanto. Nós parece que só conseguimos viver nesses 2 registros. Ou estou encantado, ou estou desencantado. Ou estou apreciando imenso qualquer coisa, ou estou esvaziado. Ou estou no céu, ou estou no pó. E isto é que é a divisão entre objetivo e subjetivo, a divisão entre pragmático e teórico, essas divisões todas que não são reais. Quando nós estamos aqui quietos, e por exemplo eu estou a usar-vos como uma espécie de audiência cativa, vocês não se podem levantar, não podem mexer-se, não podem dizer nada. Mentira, podem levantar, mexer-se e dizer. Mas basicamente, qual é a vantagem de ficar quieto 2 horas por semana? Isto para quem não fica quieto mais tempo. É que, neste contexto, os nossos veículos cromáticos, quais são os sensores dos corpos superiores? Eles não são os nossos sensores, compreendem? Eles não são o sensor físico da pele. Não são o sensor volumétrico da topografia do olho. Comprimento, largura e altura. Não são sensor do cheiro. Não são sensor da lógica. Só na mente concreta é que 2 objetos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é no mundo objetivo. E no mundo subjetivo os poetas gostam de dizer o contrário, que tudo é possível ao mesmo tempo. E nem uma coisa nem outra é real. Enquanto nós estivermos nessa divisão, patinamos entre objetividade e subjetividade. Entre coisas como, para ti é assim, mas para mim não é assim. Conhecem este gesto? Esta onda? Isso é subjetivo. Isto é objetivo. Isso não é real. Esse mundo vai terminar em breve.
Esse mundo vai terminar, esse mundo, quer dizer, essa dialética vai terminar em breve. Vai terminar em breve porque os seres humanos estão a ser iniciados. A Terra está a ser iniciada. O indivíduo está a ser iniciado. Certas nações estão a ser iniciadas. Certas, não todas. Estão a ser iniciadas. A história está a ir pelo ralo. Vê a história a espiralar pelo ralo. O espaço do homem, eminentemente histórico, esse campo psicológico vibracional que é a história, está a desaparecer. O espaço do homem está a ficar vazio para ser ocupado por uma percepção que não é nem objetiva, os valores métricos das coisas, métricos, a distância entre mim e uma cadeira, a distância entre mim e as coisas, não é nem... Porque é que a economia está a deixar de funcionar? Porque a economia vive quase exclusivamente de valores objetivos. E isso não é real. E porquê é que a histeria coletiva está a ser acelerada? Porque está a chegar ao fim. É o canto do cisne do histérico e do esquizofrénico. Isto é a última oportunidade para a histeria e para a esquizofrenia. Porque o próximo mundo, o mundo que estamos a criar, é um mundo em que os corpos superiores, que apreendem a realidade pela vibração térmica das coisas, térmica superior, as almas são quentes. Claro, para algumas pessoas parecem frias, mas as almas são intensamente quentes. O calor da alma consiste em estimular, vivificar, energizar e libertar. A alma ama para libertar. Não sei se isto faz sentido para vocês. Ama, atrai para si para libertar. É diferente de namorar. Ou então o novo namorar, não sei. Onde eu quero chegar com isto é que todas estas categorias estão em revolução. Nós estamos coletivamente, à escala global, num grau, e em ambientes como Air School, num grau muito mais acelerado, estamos a esvaziar os nossos porões, esvaziar a cave, esvaziar o sótão, esvaziar as zonas recônditas onde objetos não tratados ficaram indefinidamente à espera. E porquê? Porque precisamos de esvaziar os nossos espaços sagrados para que depois os corpos superiores possam começar a descer. Como é que um corpo superior, que é um corpo que vive de fatores precisos e que é super objetivo... Sabem, quando Teresa d'Ávila se levitava no convento, em Ávila, em Espanha, aquilo não era muito subjetivo. Aquilo não era uma coisa subjetiva. Não se trata de amado superior dizer eu acho que Teresa está a levitar um bocado, não acham? E os outros, eu não sei, isso é para ti, isso é subjetivo, isso é um problema teu. Ó Madre Superior, isso é um problema teu, vai-te tratar. Não, isso será um problema, isso será objetivo? Eles vão medir aquilo que tem a ver com o quê? Sabem que a força de gravidade é uma constante universal, não se mexe na força de gravidade, é totalmente desconhecida. Não pode ser medida de forma constante. Não se pode cortar aos bocados. Tu não podes oferecer força de gravidade a outra pessoa. Podes oferecer tudo, menos força de gravidade e espaço. São duas realidades que não se pode cortar em fatias. O resto corta-se em fatias. Uma folha de papel é composta por uma série de energias. Agora, a força de gravidade e o espaço, tu não podes oferecer espaço a uma pessoa. Podes oferecer é um quadrado num espaço que já lá estava. Uma casa. Mas não podes oferecer espaço, não podes oferecer gravidade. Portanto, estas coisas são realmente, no nível objetivo, são inamovíveis. Teresa, de repente, eleva-se no ar. E tu dizes, bom, Teresa, o que é que se passa? Bom, não é subjetivo, de certeza. Eu, pelo menos, não me ia meter debaixo da Teresa à espera. Não é subjetivo e não é objetivo. Quer dizer, toda a gente pode dizer, bom, eu acho que estou a ver Teresa a flutuar no ar. É super objetivo. Um conjunto de leis que só os corpos superiores conhecem e dominam irrompeu no campo eletromagnético daquele cenário e está a atuar. As levitações dos videntes, as levitações dos místicos, que é uma coisa que não tem muito interesse, mas é só uma pré-anunciação,
de como esses corpos superiores radicalmente mudam a nossa existência. Ora, como estes assuntos são fortes, como estes assuntos são a essência das próprias civilizações, as civilizações, como nós vamos ver, são estes vastos caudais de energia psíquica coletiva que se afastam do eixo, organizam o mundo o melhor possível. Algumas perdem-se, porque perdem o contacto com o eixo e são absorvidas pelo caos. E outras civilizações fazem esse processo de afastamento e retornar ao eixo constantemente. Mas o eixo é a consciência de que existem coisas superiores, veículos superiores, campos superiores. E estes veículos são exatos. Esta palavra exato não parece trazer um conteúdo especialmente libertador. Se nós pensarmos que o que nos prende não é a ausência de liberdade, mas a ausência de exatidão, o que nos prende, o que nos apodrece, o que nos devolve constantemente o mesmo problema, o que nos torna redundantes, o que nos faz andar numa ciranda, como é que se diz? Andar à nora, a roda do samsara, andar à nora. O que é andar à nora? É repetir constantemente os mesmos ciclos, as mesmas vibrações, os mesmos pensamentos. Se nós pensarmos que isto é o fruto de uma vasta imprecisão, de uma vasta inexatidão, ou seja, se conseguirmos compreender que em cima de nós existe uma reprodução de nós próprios, toda feita de cristal luminoso, de cristal cromático, de cristal inteligente, de cristal vivo, New Age à parte, ou com New Age, tanto faz. Mas é assim, se nós conseguimos perceber que sobre nós existe uma entidade infinita, não quero exagerar nos adjetivos, uma entidade altamente precisa, exata, e que assim como sobre cada um de nós existe esse duplo exato, feito de 5 veículos superiores, que não são vagos, não são fruto da realidade objetiva, não nasceram com o Big Bang, não são filhos da natureza. Esses veículos superiores não são o acumular das eras, não são a biblioteca viva do ADN, não são a memória e muito menos as habilidades ou as habilitações ou as competências. Se nós compreendemos que esses veículos superiores em nós são tu própria, feita de cristal. Vêem como estamos a inverter tudo? O cristal é uma reprodução mineral, tal como o nosso cérebro é uma reprodução dos mundos superiores, com a sua Jerusalém Celeste, que é a pineal. Os cristais de quartzo são uma imitação, é a natureza a ter uma fisgada. Sabes, a natureza vai andar e de repente, eureka, um cristal. It happens. Em todas as espécies, em todos os reinos, existem mensageiros ou embaixadores desses mundos superiores. Os cisnes, os cavalos, as águias. Isso é um bocado subjetivo. Agora, quando tu chegas aos cristais, não é assim tão subjetivo. Cada molécula está alinhada a 90 graus, ou a 45 graus, ou 60 graus, ou 30 graus, ou 50 graus exatos das outras moléculas. Por isso é que se chama cristal. Não há moléculas alinhadas a 27 graus, ou 32, é sempre 90, 0, 180. 90, 45, 33, 30, 60, 50. São sempre divisões exatas. Por isso é que a luz atravessa sem ficar retida. Não tem o labirinto das moléculas. Ela atravessa através dos espaços intermoleculares. Ou seja, um cristal é uma entidade matematicamente organizada. E Joel Kuhl, que inspirou Alice Bailey, insistiu tantas vezes: o discípulo é um ser que compreende a relação entre o quinto raio e o amor. Entre a precisão e o amor. Entre a ciência
e o amor. Nós compreendemos a relação entre ciência e amor quando olhamos, por exemplo, para a Cruz Vermelha Internacional, para a enfermagem, para a medicina. Se nós pensarmos que aqueles homens e aquelas mulheres dedicaram-se a fatores não subjetivos, como a penicilina, que não é muito subjetiva, e a medicina, que eu gostaria que a medicina fosse o mínimo subjetiva, o máximo objetiva possível, etc. Porque por amor conseguem aliviar a dor do mundo. Se nós percebemos que nesse nível o ato de ser exato, a opção pela disciplina da mente, que se traduz por exatidão, a opção pela organização correta da mente, sabes? Uma mente que não exagera, que não inibe, que não amplia, que não atrofia. Em última análise, uma mente que não serve o medo do indivíduo. Uma mente que não serve a fragilidade hereditária que nós herdamos do cosmos. As nossas fragilidades, as nossas perversões, os nossos vazios e os nossos medos. Vejam bem que linda família. As nossas fragilidades, as nossas perversões, os vazios e os medos, não é uma invenção tua. Ninguém tem pinta suficiente para inventar coisas tão complexas. É uma herança. Nós herdamos fragilidade. Nós herdamos desvios. Nós herdamos medo. E nós herdamos vazio, fragilidade, perversão. Havia mais um. Nós herdamos estas coisas porque isto vem da psique arcaica universal. Vem da tremenda incompletude da máquina cosmos. Vem da insuficiência do universo criado perante o universo criador. Há uma decalagem entre os dois. Nós somos as testemunhas pasmadas dessa diferença. Porque a sentimos dentro de nós, sentimos a diferença entre o universo perfeito que nos enviou e o universo a caminho da perfeição que nos reveste. Olha, está aqui uma síntese. Isto é provavelmente... Nós somos as testemunhas pasmadas, para não dizer trágicas, mas lá está, já estou a entrar num mundo subjetivo. Pasmadas, trágicas, perplexas, desavisadas de um universo perfeito que nos enviou, porque todos nós nascemos no céu, e um universo relativo que nos reveste. Sentem o que é compaixão? Compaixão é quando tu articulas muito bem estas duas realidades. Quando tu aprendes a articular estas duas realidades. Quando tu dizes assim, so what? É o universo perfeito que me enviou e o universo imperfeito que me reveste. Ok, vamos a isto. Let's do it. Vamos trabalhar. Isso é compaixão. Em que o indivíduo começa a crescer, ele deixa de ficar paralisado pelos diferenciais abissais fora e dentro de si. Deixa de emprestar constantemente a mesma baba trágica ou cómica às coisas. Sabem porque é que os anjos são seres terríveis? Os anjos são terríveis. Não são? Os anjos são terríveis porque não mentem. Vocês não conseguem estar na presença de um ser que não mente nem 5 minutos. Os anjos são terríveis. Mãe esquece de abrir a fresta da janela no jipe e deixa o filho lá dentro enquanto vai às compras. Criança morre asfixiada. E os anjos ali à volta a ver. Vocês sabem que os anjos podem abrir a porta, podem chegar a fazer. Milagre. A mãe nem dava por nada, certo? Mas não o fazem. Percebem porque é que os anjos são terríveis? Tem que ser. Senão o cosmos era Olha, senão o cosmos era Nova Iorque. Se cada anjo visse, a criancinha vai morrer, abrisse a porta, ninguém crescia. E o cosmos era igual ao Bronx. O cosmos não é o Bronx. Ou é? No entanto, vocês têm esta unidade perfeita e depois têm esta coisa, a evolução que nos reveste. Enquanto nós estamos
desesperadamente em busca da unidade central, como místicos radicais, não conhecemos o mundo super-objetivo nem os corpos superiores. Temos uma representação virtual de Deus dentro da nossa consciência local, mas não estamos em movimento para Deus. Temos a visão, mas não temos a mecânica. Temos a contemplação, mas não temos o movimento ascendente. E quando rejeitamos esta unidade central, porque a dor é muito alta, e abraçamos o mundo evolutivo, relativo, que está em evolução, isto é, quando tiramos os olhos desse divino central e abraçamos o mundo em evolução à nossa volta, descompensamos-nos inteiramente e não conseguimos ativar os corpos superiores também. Ou seja, o problema do homem hoje é um problema triplo. Por um lado, desviciar-se completamente de tendência trágico-cómica, de emprestar valores astrais e subjetivos constantemente às coisas e ainda chamar a isso a riqueza da existência. Ou eu não sei o que lhe chamar. Tive uma vivência muito rica. O Fellini ia adorar a minha vida. Esse emprestar de valores que são inteiramente construídos pela sombra em nós, precisa de parar. Porque, como se disse, a mente não ilumina. Cada um dos nossos veículos tem a sua contraparte nesses corpos superiores, como nós vamos ver daqui a alguns encontros. Uma das contrapartes do corpo físico é esse ser cristalino composto por números e letras. Nos níveis superiores, a minha mão é composta por letras sagradas e números celestes. E a tradição judaica chama a esse corpo o veículo gemátrico, de onde vem a palavra gramátrica, gemátria. Nos níveis superiores, o meu veículo físico e cada um dos meus órgãos é feito de códigos de luz. E códigos de luz são variações do mesmo tema, sempre. O tema é este: o céu, a terra. A ligação entre o céu e a terra. Este é o tema. Não sei se gostam do tema. E a primeira variação deste tema é que entre o céu e a terra, a energia faz um movimento. É o primeiro movimento entre o céu e a terra, que a tradição hebraica chama Yod. É a primeira letra do nome divino. O tema é sempre este: céu, terra. E a primeira variação, vocês veem o filamentozinho, o filamento não vibra. O valor aqui, peço desculpa, é igual a 0. Sim, sim. É porque este quadro está um bocadinho subjetivo. Mas eu já lhe vou tirar a subjetividade. Ah, é aqui, ok. Já está. 0. A primeira vibração entre o céu e a terra, que é a primeira vibração entre a mónada e o teu eu básico, a primeira vibração entre o alfa e o ômega. Vamos melhorar isto visualmente. Olha, eu não posso. A primeira vibração é um iode. E o iode, que eu não posso garantir qual é o seu valor exato neste momento na gematria judaica, mas se aqui é 0, aqui é 1. Olha o binário cósmico. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. O interruptor cósmico. Thank you. Boa sorte. Sabes que as metáforas do século XX e do século XXI, as metáforas de uma época são sempre usadas para interpretar a realidade. Aham. Mas é verdade, inclusive há um grupo de cientistas que está a tentar demonstrar a realidade
do alfabeto hebraico, fotografando as sinapses cerebrais. O que eles observam é que muitas das nossas sinapses formam letras hebraicas. O que significa que o hebraico, afinal, é a artificialização cultural de uma realidade bioquímica. Quer dizer, o hebraico não é anterior à escrita. Já lá estava. E eu posso tentar encontrar o link para esse trabalho. São fotografias das nossas sinapses e algumas formam um iod, outras formam um vau, outras formam um shin. Exatamente. Exatamente. Agora, indo mesmo à origem, 0, 1. O iod marca a primeira variação, a primeira troca de vibração, a primeira ondulação entre o grande triângulo perfeito e o quadrado que está a tentar evoluir, entre o céu e a terra. E, em última análise, os nossos corpos internos, os nossos corpos superiores, para cada um dos nossos veículos inferiores, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional e para o nosso corpo mental, existem contrapartes nos veículos superiores. Se nós somarmos o físico, o emocional e o mental, fizermos um wrap, embrulharmos isso num todo sinergético, obtemos aquilo que se chama personalidade. Se esse todo sinergético tiver um centro volitivo, obtemos o ego. Se acima desse todo houver um centro volitivo ainda mais brilhante e intenso, obtemos o self e o consciente. Não estamos a falar nem do eu superior nem da mónada, ok? Eu vou repetir. Se pegares no teu corpo físico, que tem uma marca própria, uma pessoa pode ter um corpo africano, pode ter um corpo latino, pode ter um corpo nórdico. E se tiveres sorte, se fores filho de um pai turco, de uma mãe italiana e de uma avó sueca, tens um corpo híbrido. Mas para todos os efeitos, tens uma marca biofísica. Depois tens um corpo astral. Há emoções que são altamente exóticas e distantes. Mas há emoções que são totalmente familiares e que nos aproximam e que nos unem. Senão o cinema não funcionava. Porquê que o cinema funciona? Porque as emoções são universais. Há emoções exóticas. Não há? Há pessoas que choram quando veem um aparalápis. Mas é raro. Mais frequente são emoções familiares. Medo, ansiedade, encantamento, paixão, romance, memória, amor de pai, amor de mãe. Amor de mãe, 1966. São emoções, sabes, há emoções que são familiares. Assim como o corpo físico é familiar, porque apesar das muitas diferenças, é sempre o corpo humano, masculino, feminino. Não sei se há mais algum. São principalmente estes três. Há uns, mas são principalmente estes três, masculino, feminino. Depois tens o grupo das emoções, que tens ali um mundo ao centro que nós conhecemos. É a zona ecológica das emoções. Porque há emoções e sentimentos e vibrações que são tão Antártida das emoções e dos sentimentos que são casos de estudo para a psiquiatria. Mas isso não nos interessa. Agora, sabes, há aqui um conjunto que é a zona ecológica das emoções. É a zona que nós compreendemos. Estás triste? Estás contente? Sentes-te abandonada? Sentes-te abandonado? Sentes-te esmagado pelo poder da realidade? Estás entusiasmado? Estás deprimido? Estás com sentimento de autonegação e autodestruição? Ou estás a construir-te? Estás simplesmente cansado e I'm fed up with it all? Ou estás a começar a collecting the pieces? Sabes, tudo isto são emoções que nós conhecemos. E com a mente a mesma coisa. A mente tem grandes variações que todos nós conhecemos. Ela é lógica, ela é narrativa, ela funciona bem no tempo, passado, presente e futuro. Ela é um tríptico.
na medida em que põe as coisas em perspectiva. Para pôr as coisas em perspectiva tem que arrumar umas, dar importância a outras e deixar as outras para depois. Ela funciona muito bem ao longo do tempo, etc. Mas estes veículos são os mais expostos à, à violência do mundo, à incompletude do universo. O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e a nossa mente estão constantemente a serem depredados, a receber erosão. Estão constantemente em desconstrução-reconstrução. Que o nosso corpo físico está em construção-reconstrução é um facto objetivo. Nós não temos fotografias para as emoções. Ainda. Mas os nossos corpos, a nossa natureza sentimental e emocional é uma entidade plástica. Está constantemente em alternância. Está constantemente em reconstrução. Por isso é que é tão difícil assumir os sentimentos. Porque talvez no próximo dia, talvez daqui a uma semana não estejam lá. Como é que se assumem coisas tão volúveis? Mais depressa se assumem os sentimentos e as emoções que nós sabemos que vão lá estar. Eu amo muito a minha filha. Claro, tu sabes que esse sentimento vai lá estar daqui a um ano. Não é preciso... Não há ansiedade em relação a isso. Ou seja, há um grupo de sentimentos e de emoções que nós não temos ansiedade. Mas há muitas emoções e sentimentos que estão constantemente em mutação. E é um grande desafio. Já vou ver, espero que se veja onde é que se pretende chegar. É um grande desafio porque se tu as rejeitas, começas a ficar frio. Se os abraças, começas a ficar múltiplo. E as pessoas vivem nesta ansiedade. Eu vou ser múltiplo, quer dizer, cada dia uma coisa diferente e portanto nada. Ou vou ficar frio, que também é outro nada. Voltamos à conversa dos anjos. Que não mentem. Físico, emocional, mental. Quando nós conseguimos perceber a sinergia entre os três e perceber que eles sentir que eles formam uma entidade única, exclusiva, tu tens a personalidade de uma pessoa. Permitam-me sublinhar isto. Quando nós olhamos para alguém nos olhos, nós não estamos a olhar para o físico, nem para o emocional, nem para o mental. Nós estamos a tentar chegar, ir para além da personalidade e do ego, que é o núcleo evolutivo da personalidade. Estamos a tentar chegar ao eu dela, ao self. Um olhar avançado extrai o self da outra pessoa. Por isso é que os Na'vi dizem I can see you. No Avatar, no filme, I can see you. Ver-te é ver o quê? Não é o físico, não é o emocional, não é o mental. É you. I can see you. É o self. Os veículos superiores não podem plasmar-se em nós enquanto o indivíduo não inaugurar em si mesmo a era do self. Porque é no self que termina a tendência para ser objetivo à custa da vida interior e subjetivo à custa da vida não só exterior, como da vida como um todo, integral. O self é o ponto de chegada da psique, é o ponto de chegada do processo psicológico. E é alucinante, porque ao mesmo tempo que é o ponto de chegada do processo psicológico, é o ponto de partida para o processo transcendente. Eu penso que nós temos estado a ver isto nos últimos encontros, não? Deixem-me só... é porque é permanente. Lá está. É permanente. Podia ser uma coisa que mudasse com o tempo, mas não. Então, precisas de álcool? Ok.
Nós temos esta tripla natureza que é herdada. Os teólogos chamam-lhe o nosso equipamento. A nossa bagagem. O nosso fato de astronauta para andar na Terra. Físico, emocional, mental. A troca constante de cargas e forças e energias entre estes três forma um envelope relativamente homogéneo, que é a tua personalidade. E esse envelope relativamente homogéneo tem um centro de decisão, que é o ego. Ego. Se nós mexermos nisto, se nós tentarmos amputar uma destas 5 realidades, físico, emocional, mental, personalidade e ego, o sistema para. Não se transcendentaliza as pessoas. Não se passam barrelas de conhecimento metafísico sobre os outros. Não se invade o outro com a verdade. Cria-se condições para que a verdade emerja de dentro do outro. O início do processo espiritual assistido é sempre maiêutico. Os nossos mestres, os nossos instrutores, os nossos amigos espirituais são mães. Antes de mais nada, são mães. São seres que recuam e auxiliam o nascimento da nossa verdade. Não são seres que invadem o outro com uma verdade. Porque uma mãe, isto é, uma mãe espiritual, como o Sócrates, que era uma bela de uma mãe espiritual, o Sócrates mesmo, o Sócrates hoje. Uma mãe espiritual é este ser maravilhoso que funciona como um ímã e tem o conhecimento orgânico necessário para ir respeitando a verdade que nasce dentro do outro. E ao mesmo tempo fazer aquele jogo de sobrancelhas quando o outro diz uma coisa eminentemente falsa. Mas não se trata de andar em cima, de impor a verdade ou a leitura do irreal, do falso no outro. Trata-se de deixar nascer, permitir o nascimento da verdade dentro do outro.